Esse vídeo é para te mostrar de uma vez por todas que a serpente do Jardim do Éden, ela não é Lúcifer, muito menos a serpente foi usada ou influenciada por algum espírito maligno ou anjo caído, e que não houve nenhuma rebelião de Lúcifer querendo o trono de Deus antes da criação do mundo. Lúcifer é uma tradução errada da Vulgata Latina, mas isso é história para outro vídeo. O texto principal que a gente vai estar usando é Apocalipse 12:9, que diz assim: Então o dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Para que o texto fala que ele é a antiga serpente. Não que a serpente foi usada e não que a serpente foi influenciada. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Nenhum lugar na Bíblia diz que algum ser entrou na serpente, possuiu a serpente, até mesmo usou a serpente. O nome original no hebraico, Nasha, pode ser traduzido como um ser brilhante. A gente está diante de um ser que fala, argumenta, interpreta ordens divinas e ainda conhece Deus, tem intenções morais, engana e ainda desafia a autoridade de Deus. Isso tudo é função de um ser espiritual e não de um animal. Esse ser andava pelo Éden e também pelo jardim, porque o jardim do Éden ficava no Éden. O jardim era um local do Éden. Seres celestiais transitavam no Éden, e era tipo um ponto de contato entre o céu e a terra. A serpente fazia parte do conselho divino de Deus, que é descrito em 1 Reis, capítulo 22, do 19 ao 33. A serpente se revela contra Deus, engana a Eva, passa a ser o acusador e Satanás descrito no texto base de Apocalipse que nós falamos, passando a vagar pela terra, mas ainda com acesso ao tribunal de Deus para acusar a humanidade. E isso é descrito em Jó, capítulo 1 e 2, onde Satã aparece na presença do tribunal de Deus, acusando Jó. Também em Zacarias 3, também fazendo acusações. Só que em Apocalipse 12:9 diz que ele foi lançado à terra. Foi nada daquela história de Lúcifer caindo por orgulho. Apocalipse 12:10 diz assim: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Ou seja, quando Cristo recebe a autoridade depois que ele morreu e ressuscitou, o acusador foi lançado à terra do tribunal de Deus que estava no céu e perdeu todo o acesso para acusar a humanidade. Porque antes da cruz, o acusador podia reivindicar legalmente a culpa sobre a humanidade porque o pecado ainda não havia sido vencido. Quando Cristo morre, o pecado é pago, o acusador perde legitimidade, que é a serpente, é expulso do tribunal de Deus, ele não pode mais acusar ninguém, como dizem Romanos, perdendo acesso ao tribunal de Deus. Então, a serpente é a serpente, um ser celestial que fazia parte do conselho divino, se rebelou, se tornou Satanás, o acusador, e perdeu o direito de acusação quando Cristo operou a obra da cruz e ressurreição.